Olá, tudo bem com você? Hoje eu tenho a grande alegria de receber aqui em meu canal para uma entrevista, para um bate-papo, um amigo. O nome dele é Paulo Alexandre Lion, mais conhecido como Lion, né? Ele trabalha na empresa de alimentos adventistas Superbom, mas tem uma história de vida realmente incrível. O Alexandre foi monge Hare Krishna e a forma como ele encontrou a mensagem bíblica e a mensagem adventista é realmente algo muito bonito, muito impressionante. E hoje o Alexandre tem uma história de vida com Deus realmente inspiradora. Eu quero apresentar aqui rapidamente alguns traços do Alexandre, depois ele vai contar mais sobre a vida dele, sobre a infância, sobre a experiência dele na Venezuela, no Brasil também. Mas ele é formado em comunicação empresarial, história e no momento está também cursando filosofia. Ele pertenceu à Gnose, a arte Mahikari, foi devoto Vaishnava, dentro do hinduísmo e do Hare Krishna. Morou em 2 templos, um na Venezuela e outro no Brasil, durante 2 anos, em que ele esteve estudando, então, em contato mais direto ali com a cultura, especificamente Hare Krishna. Paulo, muito obrigado. Alexandre, Lion, muito obrigado por aceitar o convite para testemunhar aqui no canal. E que Deus continue abençoando grandemente sua vida. E antes de nós começarmos aqui a nossa entrevista, você quer dizer algumas palavras aí introdutórias, a saudação aqui para os nossos amigos que estão acompanhando este vídeo? Uhum. Então, pastor, uma das coisas que eu queria comentar também é que uma das minhas paixões hoje na Igreja Adventista é o tema liberdade religiosa. Então, é um tema muito relevante e eu tenho crescido muito como pessoa e acredito que principalmente na pregação do Evangelho. Então, eu pego a minha história antes de me tornar um membro da Igreja Adventista, junto com o que eu aprendi no que se refere à liberdade religiosa, eu percebo que Deus tem trabalhado muito na minha vida, né? E é sempre uma oportunidade maravilhosa quando a gente respeita o próximo, né? E penso eu que com o meu histórico religioso, Deus tem trabalhado muito na minha vida e me ajudado a não olhar para as pessoas com preconceito, sabe? A gente, quando se vincula a uma denominação, a gente tende a se tornar muito crítico com a fé dos outros, né? E uma coisa que eu tenho aprendido é que a gente sempre tem o que aprender com o outro, né? Sem dúvida. Não importa, não importa a religião das pessoas, elas sempre têm o que nos ensinar. Sem dúvida, né? E é bom você dizer isso agora no começo já, porque obviamente nós vamos mencionar aqui, né? Hare Krishna, né? Você falou aqui também na sua biografia da Gnose, Mahikari, mas faremos isso com todo o respeito, né? Foi uma caminhada sua, uma decisão sua, e obviamente que nós cremos que a palavra de Deus é a verdade revelada de Deus, mas que ele tem pessoas sinceras, boas pessoas que estão ouvindo o chamado do Espírito Santo e estão espalhadas por todo o mundo, em todas as religiões e até fora delas, né? Essa é a nossa crença como adventistas do 7º dia. E ao apresentar esse testemunho aqui do irmão Leon, nós o fazemos com todo o respeito, obviamente, com toda a consideração, para com as pessoas que pertencem ainda aos movimentos aos quais ele pertenceu. Irmão Leon, você também tem uma atuação aí ativa na igreja, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Na sua igreja local? Então, a gente começou com um projeto, né? Uma das atividades que eu tenho, posso dizer que eu sou um Uber, porque eu moro em sítio, e dentro da região tem lugares muito difíceis de acesso. Para você ter uma ideia, uma das irmãs que eu pego, ida e volta dá 37 minutos. Então, de estrada de chão, né? Então, é bem distante. A gente tem uma igreja lá com uma média de 60 a 80 pessoas que têm frequentado. Pessoas você me convidou, inclusive, né? Eu estou lhe devendo uma visita ali, mas quero fazer isso plenamente com o maior prazer. Uma honra. Então, assim, são pessoas vulneráveis, com traumas, né? E eu posso dizer, dentro disso, há muito tempo eu faço terapia, né? E coisas muito simples em mim eu não consegui mudar ainda, que são tóxicas. E isso é uma forma de me ensinar. Se eu, com terapia, com todos os recursos, não conseguir mudar coisas que me fazem mal, como que eu posso exigir do meu irmão, do meu próximo, né? Aí entra realmente o poder da oração, né? Do fenômeno, né? Esse é o ponto.
Muito bom. É isso. Então você também é um missionário voluntário, Sim, ministra estudos isso. bíblicos, né, e Isso. compartilha com outras pessoas o conhecimento que você adquiriu. Agora, em linhas gerais, assim, rapidamente, o que é a Superbom, né? A gente conhece, obviamente, mas talvez alguém que esteja ouvindo agora falar Empresa Adventista de Alimentos Superbom. Eu nem sabia que a Igreja Adventista tem uma empresa de alimentos, né? Fala um pouquinho para nós aí de que empresa é essa, qual é o propósito dela, né? E a sua função aí na Superbom. Então, é interessante que a gente tem espalhado pelo mundo mais de 20 indústrias, né, ligadas ao alimento, né? A própria senhora Ellen White, uma das formas que ela trouxe cura para o seu esposo, Tiago White, foi através da alimentação, né? Inclusive é um dos 8 remédios aplicados. Eu morei há um tempo na Pompeia e eu lembro que eu atravessava de ônibus com a minha mãe da Pompeia até aqui o Capão Redondo para ir no Sr. Darley para comprar produto Superbom. Então essa foi a minha primeira relação, né? Primeiro contato. Quando eu fui chamado para trabalhar num banco judeu, na época também eu fui chamado para trabalhar como vendedor da Superbom, né? Só que no dia da minha entrevista no banco, o diretor financeiro de uma instituição judaica colocou a mão para mim e falou assim: você não tem ideia do problema que o teu sábado me causou, pelo fato de você não trabalhar os sábados, né? Só para se ter uma ideia, eu trabalhava num outro banco e eu tive um gerente que ele me pressionou muito, falando o seguinte, que se eu não abrisse mão do sábado, ele ia me demitir. E eu falei para ele assim, imagina, recém-casado, né? Todas as dificuldades do mundo. E eu virei para ele e falei assim, olha, se o senhor pegar uma arma, pôr na minha cabeça e falar assim, abre mão do sábado se não aperta o gatilho, eu vou autorizar o senhor a apertar o gatilho. Então, isso é inegociável, né? E foi justamente o que ele falou para a pessoa da RH desse outro banco. E, por fim, assim, para a honra e glória de Deus, eu acabei sendo conhecido por todas as pessoas lá. E por que eu falo isso? Eu vejo muitos jovens culpando o sábado, né, por não conseguir se colocar em alguma profissão. E eu posso dizer com todas as letras, nessa época eu não tinha nem faculdade, que quando você se dedica, quando você tem a mão de Deus sobre a sua vida, é algo tão precioso que tudo que você faz dá certo, não por mérito seu, mas porque Deus está no controle, né? E eu percebo assim que eu sempre fui exaltado por causa do sábado. Amém. Então, hoje, por que eu digo isso? Porque quando o diretor perguntou para mim se ele falou assim, o fato de você guardar o sábado e eu não, significa que você vai para o céu e eu vou para o inferno? Eu falei para ele, olha, hoje eu já não guardo mais o sábado por causa de Deus. Eu guardo para o meu próprio deleito. Eu tenho prazer nas coisas de Deus. E aí eu coloquei, não cabe a mim julgar ninguém, eu não tenho essa autoridade, né? Algumas pessoas às vezes colocam assim numa entrevista de emprego, né? Alguns adventistas, né? Ah, mas tem um problema, né? Eu guardo o sábado. Não é um problema, né? Na verdade, é um mandamento de Deus, é uma bênção para a humanidade. E quando a gente se coloca nas mãos dele, do Criador do Universo, ele abre as portas, né? Para que a gente possa ser fiel, mesmo que o mundo seja tão contrário à vontade revelada de Deus. Nunca foi fácil, né? Aqueles que moraram em Babilônia, não foi fácil. Para os que moraram no Egito, não foi fácil. E para os que moram na sociedade atual, também avessa a muitos princípios de Deus, não é fácil. Mas uma vez que você tenha fé realmente nesse Deus maravilhoso que deu as ordens, ele vai capacitar a abrir as portas. Então, só para fechar, a Superbom é uma das várias empresas, né, de indústrias de alimentos adventistas espalhadas pelo mundo e tem como objetivo propagar a saúde, né? A reforma de saúde. É uma empresa parceira da CPB, onde eu trabalho, Casa Publicadora Brasileira. De certa forma, o Leon e eu somos colegas de trabalho. Inclusive porque eu trabalho com a revista Vida e Saúde, cujo propósito é o mesmo, né? Disseminar os conhecimentos da saúde integral, para que as pessoas possam ter mais saúde física, mental e espiritual também, né? Ter uma mente mais clara para discernir a vontade de Deus e por aí vai. Mas vamos então à história, né, Leon? É o que o povo está aguardando aqui. Pastor, só um detalhe referente a... Eu, quando eu trabalhava em banco, eu via muitas pessoas endividadas, com problemas por causa de dinheiro, né?
E um dia eu acordei e veio em minha mente, vai para Superbom. Primeiro contato, depois de muitos anos, não conhecia mais ninguém. E 2 semanas depois eu estava trabalhando. E é um privilégio você trabalhar na área de vendas com um sentimento de que você está fazendo bem, de que o princípio de tudo é servir, né? Uhum. Então, eu trabalho na Superbom, tenho essa metodologia, esse pensamento de que eu estou lá para servir, né? E como é bom saber que a gente está entregando um produto que faz bem às pessoas, né? Tanto vocês quanto a gente aqui na CPB, né? É um produto que vai abençoar as pessoas, vai ajudá-las, né? Então, realmente é gratificante. Você como vendedor e eu como editor aqui da revista, né? A gente fica muito feliz e grato a Deus por ter esse privilégio de trabalhar em algo que abençoa vidas, né? Mas, irmão Leon, é o seguinte, vamos começar aqui pelo começo, pela infância, vamos voltar no tempo aqui um pouco, né? Você me contou, nós conversamos em off, né, em alguns momentos também sobre a sua vida, seu testemunho, e você me disse que teve uma infância meio complicada e que sofria de baixa autoestima. Fala um pouquinho aí pra gente sobre essa época da sua vida. Então, hoje eu percebo assim que alguns pontos eu era diferente da maioria, né, das pessoas, né? Eu acho que a minha mãe, sempre muito firme, ela inculcou valores, né? Mas, assim, às vezes palavras de você não é capaz, né? Que depreciavam, né? Então, eu percebi que a minha personalidade desde sempre foi comparada como uma bexiga furada. Então, eu sempre precisava que alguém assoprasse, mas rapidamente eu murchava, né? E isso trouxe traumas, mas, por sua vez, também trouxe uma palavra chamada empatia, onde eu aprendi a me colocar no lugar das outras pessoas, né? E eu sempre digo para as pessoas que o sofrimento, ele é um privilégio quando é colocado nas mãos de Deus, porque a gente aprende a olhar com bondade e sem o senso crítico de julgar, né? Isso é muito importante. Então, assim, dentro de um ambiente onde existiu violência, no bairro que eu morava, eu acho que eu fui a única pessoa, assim, dos meus amigos que não se envolveu com droga, né? E eu lembro até de o pai de um amigo meu falar para mim que a minha mãe era muito dura comigo. Mas depois de muitos anos ele virou e falou assim: a sua mãe que estava certa e eu estava errado. Então, isso aplicando a nossa vida, muitas vezes a gente tem pessoas que são firmes e a gente leva para o mal, mas não é. Muito bom. Você nasceu e cresceu em São Paulo, né? Isso mesmo. Certo. Agora você cresceu, enfim, teve essa infância, teve suas lutas, e é uma verdade, eu até vou contar aqui rapidamente, eu já contei em outros vídeos em meu canal, eu tive o privilégio de escrever em 2018 o livro Missionário, é um livro mundial, inclusive, né, que foi escrito por mim e pelo Dr. Julián Melgoza, que é um psicólogo espanhol, adventista. E interessante, quando eu estava escrevendo esse livro, eu tive um problema sério de saúde. Eu precisei ficar internado, fazer uma pequena cirurgia, e fiquei de licença médica por alguns dias também em casa, sofrendo muitas dores. Só que foi justamente nesse período que eu terminei de escrever o livro O Poder da Esperança. O PDF, inclusive, desse livro é gratuito, está na internet, é só você digitar o Poder da Esperança PDF, você encontra para baixar e ler. É um livro sobre saúde emocional. E eu não tinha... Então, Leão, eu não havia ainda passado por uma situação assim mais dramática, né, de saúde, cirurgia, de se sentir realmente assim fragilizado por conta dessas coisas, né? Só que essa experiência foi muito enriquecedora para mim, inclusive para escrever um livro que trata sobre coisas como essa, né? Eu comecei a imaginar quando eu estava na cama ali convalescendo, né? Pessoas que estariam lendo o livro também numa cama de hospital, pessoas que talvez estivessem lendo o livro doentes, acamadas, sofrendo, e eu pude me colocar um pouquinho no lugar dessas pessoas. Então, depois que passou tudo, né, depois que a tempestade passou, durante não é fácil, né, porque dói, mas depois que passou, eu fui grato a Deus. Eu disse, obrigado, Senhor, por aquela experiência, porque foi graças a isso que eu pude terminar o livro e ter mais empatia para com as pessoas que o leram, né? Eu tenho certeza, irmão Leon, que a sua experiência também, lá atrás, com certeza está ajudando também na sua missão, no seu trabalho hoje em dia também, né?
Mas você cresceu, então você estava em busca de alguma coisa e chegou um momento da sua vida em que você se mudou para Venezuela e permaneceu lá por algum tempo, né? Por que você fez isso? Por que você decidiu ir para lá? E quais foram as Uhum. experiências que você viveu lá na Venezuela, nosso país aí, vizinho na América do Sul? Então, assim, eu trabalhava numa indústria de alimentos também, multinacional, e eu comecei a namorar uma moça e comecei a viver com essa moça que ela era famosa, né? Até sair em revista, tudo, né? E quando, por fim, não deu certo mais o relacionamento, a vida começou a desabar, acabei sendo desligado da empresa. E quando eu tinha 15 para 16 anos, eu trabalhava no templo Hare Krishna. E quando eu estava muito triste, eu encontrei o responsável pelo templo. E ele O disse que que tinha uma você fazia oportunidade. lá com 15 anos? Então, eu era mensageiro, né? Eu era o office boy, assim, né? Ah, Mas sim, fazia tudo. o Então, office boy. cuidava de roupa indiana, tudo que precisava, inclusive, e até gente famosa lá ser consultada, né? Então, o E seu quando eu primeiro saí... contato com Hare Krishna foi assim, com 15 anos, trabalhando para eles. Isso. Uhum. Vale lembrar também que a minha mãe e meu pai, eles na minha infância escutavam muito músicas indianas, mantras, né? Inclusive na barriga. Então, se alguém fala assim, se o sentimento externo influencia no feto, influencia, né? Tá provado aí. Influencia. Eu sou prova disso porque me atraiu assim, foi amor à primeira vista, né? O Uhum. templo, né? E o que acontece? Como eu trabalhava lá, eu tinha acesso à biblioteca e muitas vezes não tinha o que fazer. Então eu lia assim, confesso que eu tenho uma certa autoridade sobre o conteúdo hindu, né? Em especial Hare Krishna. Uhum. E aí eu trabalhei lá, não deu certo, depois de um tempo eu saí por conta própria. E quando eu saí da Nestlé, eu encontrei esse responsável. E aí ele me convidou para vender mapa astrológico em shopping. Mapa Então eu astrológico. pegava, então eu pegava os dados cadastrais da pessoa, tinha um livro lá que fazia latitude e longitude, e ele gravava uma fita cassete e eu entregava. Entendeu? Por que Uhum. isso é interessante? Porque eu tive que tirar a habilitação de moto. Pouco tempo depois, eu tive a oportunidade de ir para a Venezuela, né? Aí eu fui para ficar 2 meses, só que aí é onde eu fiquei os 2 anos. Ô, irmão, irmão Então, Leon, só um detalhezinho assim, já vou adiantar uma informação aqui. Depois a uhum, gente volta para Venezuela, eu quero saber mais sobre isso aí. sim. Mas você, inclusive, teve uma previsão astrológica aí que furou, né? Que mostra Isso. realmente que isso aí não funciona, né? Como é que foi isso aí? Não. Rapidinho. Então, no meu mapa astrológico, uma das coisas que dizia é que eu jamais ia ser pai, né? Então, eu E tenho aí? 2 filhas, né? Uma na mesma situação do Senhor Jesus, foi por escolha, né? Ela não é minha filha biológica, mas é tão especial quanto. E a outra tem 14 anos, inclusive canta na igreja, estuda no colégio Uhum. adventista, e é uma bênção, né? E ela tem até os dentes pequenininhos, né? Se alguém poderia falar, não, mas não é filho. Não, até os dentes é igualzinho, não tem como dizer que não é minha Puxou. filha. Então furou, né? É, O é. mapa astrológico aí. Se você que está nos Hum, assistindo tem alguma dúvida, porque o tema não é esse aqui, né? Mas se você tem alguma uhum, dúvida sobre horóscopo, astrologia, não confunda astronomia com astrologia. A astronomia é uma ciência, um ramo da ciência que estuda os astros, as estrelas, os planetas, as galáxias, o universo. Agora, a astrologia é uma pseudociência. E aqui no meu canal eu tenho um vídeo, eu fiz um estudo, apresentei isso durante um programa de TV da Novo Tempo, e coloquei aqui no canal o vídeo. Procura lá no buscador horóscopo e você vai encontrar esse vídeo. Ali faço uma análise sobre as inconsistências dessa pseudociência chamada astrologia. Mas até com isso, o Alexandre, né, Leon, se envolveu também. Mas enfim, você foi para a Venezuela. E aí, como é que foi lá? Então, lá, inclusive, eu estudei astrologia, né? Também. E um dos livros, O Passaporte para a Vida, do Bullion, ajudou muito nesse sentido, né? Porque ele fala lá sobre a história de Daniel e me impactou muito. Na Uhum. verdade, foi uma das coisas que me causou um conflito interno, né? Mas então eu fui lá para conhecer, acabei gostando. Uma característica muito especial no templo que a igreja missional ela ajuda, né? A igreja que encarna ela ajuda e come com as pessoas. E eu tive esse privilégio de aprender dentro do templo
um convívio, né? Uma comunidade onde um ajudava o outro, um cuidava do outro. Por exemplo, se eu brigasse com alguém, mesmo que a pessoa brigava, mesmo que ela estivesse errada e eu estivesse certo, eu me deitava no chão com a fronte encostada no chão, em sinal de reverência para aquela pessoa, uma postura de humildade, né? Isso uma das coisas, inclusive, que eu fazia no templo. Eu fiquei responsável por fabricar incenso, depois vender incenso e depois ficar dentro da cozinha do templo. Então, uma das coisas que a gente tinha que fazer lá é lavar a louça a ponto de conseguir ver o próprio reflexo, digamos assim. Então, o lavar das panelas representava que eu estava limpando o coração, né? Por que eu falo que isso é interessante? Porque na religião japonesa, um dos privilégios que se tinha era lavar o banheiro. Então, e realmente hoje, por causa disso, dessa influência, né? Até Heráclito diz assim que a gente nasce original e morre cópia, né? Então, as pessoas com que a gente se relaciona, elas ajudam muito na formação do nosso caráter, né? E como cristãos, a gente realmente tem que buscar ser humildes, né? E esse é o ponto. Você tinha quantos anos quando foi para a Venezuela? Eu tinha exatamente 20 anos. 20 anos. É. E por que você foi? Por que você buscou lá também? Você já tinha se afastado por um tempo do templo Hare Krishna aqui no Brasil, mas lá você voltou a se aproximar do templo, né? Por que você foi em busca do templo na Venezuela? Porque como eu tive a oportunidade de ir para lá, eu já fui para ficar no templo, né? E eu me identifiquei muito. Eu vi uma postura muito casta das pessoas, sabe? Assim, tudo aquilo que eu via de errado com preconceito foi quebrado, né? Então, eu penso que isso foi uma das coisas que me ajudou. Então, um povo muito festivo, muita comida, tanto que hoje na igreja um dos métodos que eu uso é a comida. Então, todo sábado tem um almoço lá especial, que é uma das formas de ganhar as pessoas, né? E funciona bem, viu, pastor? Como Sim. Funciona bem. Jesus ele convivia com as pessoas, né? Comia com elas. Exatamente. E ele buscava conquistá-las para o reino, né? Pregando depois a palavra de Deus, o evangelho, enfim. Você já falou aí de lavar louças, de estudar, de cuidar do incenso, enfim. Que outras coisas? Dá para dizer que você foi, então, um monge, né, Hare Krishna, porque você viveu no templo, né? Como monastério, uma vida monástica, né? Então, por isso você podemos chamar de um ex-monge Hare Krishna. Que outras coisas você viveu lá durante esse tempo, no templo? Que outros aprendizados que você poderia mencionar aqui para a gente? Então, eu viajei a Venezuela inteira. Se o pastor pegar um venezuelano e pôr do meu lado, ele vai se assustar. E eu lembro que eu até peguei dengue lá na Venezuela, porque a gente ficava numa casa que não tinha luz e à noite não tinha água. Então eu dormia na sacada, a minha mochila era meu travesseiro e a cama era o chão. Eu lembro que tinha um poste que ficava apagando e acendendo. E lá eu peguei dengue e quando eu descobri, tão corajoso que sou, fugi do hospital. Mas eu fiz uma dieta de mel, salada de fruta e mel. Em 2 dias eu estava totalmente recuperado. E um dia na Venezuela, o que aconteceu? Eu conheci uma portuguesa e eu já estava carente do meu idioma. E eu fiquei abraçado com ela, mas não porque eu queria algo, mas sim pela satisfação de ouvir a minha língua mãe, né? Alguém do templo viu, me denunciou e eu fiquei 4 meses de castigo dentro do templo por causa disso, sem poder sair. Porque e lá eu fiquei como monge ter aquela conduta. Isso. E aí, nesse período, eu aprendi sobre a cozinha, aprendi a fabricar incenso, e eu fiquei um termo chamado pujari, que é aquele que é responsável pelas estátuas que ficam no templo, né? Então, eu fazia toda a oração em bengali, né? Que era para as 28 divindades que tinha, assim, vamos dizer, né? Ou deidades, que era o termo que eles utilizavam. Devia ser uma longa oração, né? Era longa, isso. A gente tinha um rosário com 108 contas e 16 bolinhas. Então, cada volta que você dava era uma bolinha, né? Então, eu lembro que até o meu calcanhar, ele adquiriu ele calejou, né? Interessante que na religião japonesa também,
a gente ficava em posição de oração em japonês e durante 2 horas a gente ficava orando, né? E dormia, né? A gente tinha muita dificuldade de levantar porque realmente a perna doía, né? E isso me mostra que às vezes o culto numa igreja passa 5, 6 minutos e algumas pessoas reclamam, né? Mas eu posso dizer que não era fácil ficar 2 horas em posição de oração em japonês ainda, ou também lá na Venezuela chamava japa, né? Então a gente fazia, eram 3 orações e aí iniciava, e cada bolinha daquela fazia 108, né? Então hoje através da igreja adventista eu aprendi que a repetição ela favorece muito o tálamo e hipotálamo, né? Então na verdade é um processo hipnótico, né? Então, oração, a gente aprende, né, na igreja que é conversar com Deus, né? Uma conversa espontânea, como um amigo, né? Não, como diz a Bíblia, vãs repetições, né? Por mais que respeitemos aqueles que usam esses rituais. Esse rosário é semelhante ao que os católicos usam para fazer as suas rezas também? Isso, os católicos, os budistas, né? Eles têm isso em comum, né? Que aí usa o Salve Maria, o Ave Maria e o Pai Nosso tantas vezes, né? Só que lá rezavam para as divindades ali, né? Que você mencionou. O mínimo era 8 voltas, né? Leon, fala um pouco mais sobre o dia a dia no templo, né? Porque não é sempre que a gente consegue conversar com alguém que viveu, né, uma vida monástica. Então, o dia a dia, a disciplina, as coisas de que vocês tinham que abrir mão para viver nessa vida monástica. Fala um pouquinho mais para a gente. Sim. Uma coisa que é impressionante, tá? A única coisa que eu não consegui me livrar do templo foi do cigarro. Eu fumava, né, mesmo escondido, eu dava um jeitinho de fumar, né? Quando a Bíblia diz que escravo nada pode fazer contra o seu senhor, é uma verdade. Porque quando eu não tinha cigarro, eu era capaz de olhar no chão da rua para ver se tinha um restinho de cigarro, sabe lá quem pôs a boca, para eu poder dar a minha tragada. E a gente acordava muito cedo, né? A alimentação era vegetariana. Eu quando fui responsável que eu era pudiário, que eu fiquei responsável pelas deidades, né? Então 3h30, 4 horas da manhã no máximo eu tinha que estar de pé. E aí a primeira coisa que a gente fazia era ficar em posição de lótus, que é as pernas assim. E aí eu fazia as orações lá, era a primeira coisa do dia, né? E aí depois a gente fazia as oferendas para aquelas estátuas, dava alimento, dava banho, limpava. Então era um trabalho bem exaustivo e bem repetitivo, né? Então quer dizer que também dormiam muito cedo, imagino. Dormia muito cedo, né? Eu sempre fui meio que ligado no 220, viu, pastor? Então, assim, eu sempre aproveitava para ler muito, né? E é interessante que um dos meus problemas de autoestima é que eu sempre me olhei inferior a qualquer pessoa. E honestamente falando, até hoje eu vejo assim. Aquilo da infância, então, te acompanhou, né? Me acompanhou, né? Muitas coisas o Senhor Jesus me libertou. Amém. Mas hoje, analisando, eu acho que é importante que Ele não me liberte disso, para eu sempre reconhecer que todo ser humano é melhor do que o outro em alguma coisa. Não importa a religião, a etnia, não importa nada. Sempre, todo ser humano é melhor que em alguma coisa ele é melhor que você. Sem dúvida. Então a gente precisa ter respeito, né, pelas pessoas. Esse é o teu espinho na carne, digamos assim. É isso. Eu imagino que a Venezuela daquele tempo, já faz bastante tempo, né? Deva ser diferente da de hoje também, né? Em vários aspectos, muito. Né? Eu lembro que eram 500 bolívares. Você tem contato ainda com as pessoas de lá? Você ainda conversa com alguns amigos de lá? Eu tenho um amigo que eu converso que ele está morando no Panamá agora, chamava Vradianati. Né? Venezuelano. Isso, e eu lembro que a gente vendia o incenso um pouquinho mais caro, porque a gente no final comia pizza e assistia filme no cinema. Então era a nossa diversão. Todo dia a gente assistia, até filme repetido. As transgressões de um monge aí, né? Isso mesmo, a gente dava a nossa fugida. E como que você vê assim, a situação, só para a gente fazer um pequeno parênteses aqui, já da Venezuela de antes e de hoje também, como é que os seus amigos, né, que permaneceram por lá, como é que eles estão vivendo? Você tem tido esse contato também, não? Então, no tempo que eu vivi lá, como eu disse, né, 500 bolívares era igual a R$1 e igual a $1.
Uhum. No dia de hoje, uma passagem de ônibus era 20 centavos. Né? Tinha uma bebida chamada Marta, que era doce, que era maravilhosa, que eu sinto até hoje, até de falar, né? Também era nessa faixa, 25 centavos. Então, era um país muito próspero, onde todo mundo tinha dinheiro, todo mundo era muito estável, entende? Eu, de verdade, assim, me apaixonei, tanto que fiquei todo esse tempo lá. Uhum. E fiz amizade com diversas pessoas, né? E aprendi muito com todos eles, inclusive lá é um país petrolífero, né? Sim. Então, na época que eu vivi lá, a situação era muito melhor do que o Brasil, entende? Uhum. Assim, tanto a polícia era muito mais bem equipada, você podia conversar com um morador de rua, ele falava inglês, falava pelo menos 2, 3 línguas, né? Eu mal falava uma, né? Mas foi uma experiência assim, como que eu posso enriquecedora, Uhum. porque quando você sai, você abre, você dá 2 passos para trás e vê o mundo numa forma diferente, né? Você sai daquela esfera. É uma pena, né, o que aconteceu por lá, mas enfim, né, oremos pela É, Venezuela, né, oremos é, pelo povo venezuelano, né. Enfim, é. você depois... Hoje, assim, a situação lá é lamentável, né? Tanto que o próprio templo não existe mais lá, ele foi para não? outro lugar. Né? Não. Deixou de funcionar por lá. E eu lembro que lá, finalizando, a gente tinha um festival que chamava Ratha Yatra, onde era um banquete. E a gente fez um banquete para 50 mil pessoas. 50 mil? Entendeu? 50 mil. Então, o alimento era oferecido para as deidades e depois... Na verdade, assim, o hinduísmo, em muitos pontos, ele lembra as religiões de matriz africana, né? Uhum. Nas oferendas. Então, o espiritualismo, né? A gente pega Helena Blavatsky, Alice Crowley, em alguns pontos eles são muito parecidos. As irmãs Fox, que a senhora Ellen White comenta também, são muito parecidas. A gente entende que, de fato, só pode haver uma convergência, né? Hoje, né, com a nossa compreensão, né? Eu também não sou adventista de nascimento, eu me converti com 18, 19 anos, e a gente consegue comparar algumas coisas e ver que há uma mente mestra por trás disso, né? Por mais sinceridade que haja por parte daqueles que seguem esses rituais, essas religiões, mas não dá para deixar de reconhecer que por trás dessas ideias e filosofias, ideologias e crenças, né, existe ali o toque, né, daquele que quer afastar as pessoas do verdadeiro Deus, da verdadeira palavra de Deus, com ideias como, por exemplo, a morte não existe, é uma ilusão, né? Não morrereis. Isso parece não, é verdade, né? Permeia praticamente todos esses cultos, né? Animistas ou panteístas, enfim. A ideia de que a alma é imortal, né? Os ancestrais, imagino que vocês também cultuavam isso, né? O culto aos ancestrais. E religiões cristãs que também trouxeram esse tipo de ideia de que o ser humano teria uma alma e ela seria imortal, quando na verdade a Bíblia ensina que nós somos uma alma, né? Cada um de nós é uma alma, e essa alma é mortal, porque a pessoa é mortal. E, portanto, dependemos totalmente de Deus, porque Ele é a única fonte de vida, né? E outras ideias mais, né, que são comuns a todas as religiões, que nos faz pensar realmente nessa mente mestra por trás de todas essas filosofias e ideias, né? Bem, Pastor, o senhor comentou uma coisa e eu lembrei de um livro chamado Mahabharata, que é um livro hindu, que diz de uma batalha do arqueiro chamado Arjuna e Krishna. Em um momento, Arjuna ele olha para o outro lado e está toda a família dele. E ele diz, eu sei que eu estou do lado de Deus, que todos daquele lado vão morrer. E aí Krishna diz, olha, a alma nunca teve um início ou um fim. A alma é eterna. E aí convenceu ele de matar os próprios familiares. Né? A grosso modo é isso. Mas o que eu queria dizer é que, a gente talvez fale mais para frente, que eu tenho uma experiência muito especial referente a essa parte da evolução da alma, viu? Queremos ouvir. Não vamos esquecer disso. Agora, já que você tocou, né, em Krishna, Leon, eu poderia dizer que Krishna seria uma espécie de imitação, claro, com deturpação, do Cristo, de alguma forma? Então, para os Beatles, daquela música My Sweet Lord, eu concordo, né? Ele introduziu, mas na raiz tem mais a ver com algumas religiões do Maitreya, o Avatar. Quem viu o filme Avatar lembra que ele era azul.
Uhum. Krishna também é azul. Sim. Mas na concepção hindu, Krishna é um ser opulento, é a manifestação de Deus, assim, daquele que quer curtir a vida, entendeu? Uhum. Porque se baseia a história na sua concubina, chamada Radharani, e as consortes, que eram as 8 mulheres que serviam juntos, né? Uhum. E o que é interessante é que o guru, ele representa a consorte de Krishna, né? A mulher, a amante de Krishna. Então, Uhum. o mestre espiritual, ele tem... Por isso que nesses filmes tem esse rabo, o próprio filme Avatar também, porque ele representa a conexão com a natureza, com o seu mestre, entendeu? Interessante. E o Krishna lá, ele é adorado como uma deidade mesmo, né? Uma divindade. Sim, na verdade é o Deus Supremo, né? Uhum. Por exemplo, o Deus bíblico, porque o que é interessante dentro do hinduísmo, o tipo de Deus que você quer é o tipo de Deus que você vai encontrar. Se você quer um Deus politeísta, você vai ter. Agora, por exemplo, você quer um Deus criador, né, e único. Então você tem o Deus Brahma, né, que vem a primazia da perfeição. Uhum. No caso, diziam que o Deus Brahma, que é o criador, né, que criou tudo, da terra, ele tinha 4 cabeças. E ele sai dos poros de Vishnu quando ele dorme. Por aí você vê onde vai a conversa. Né? Vishnu é uma outra divindade. Vishnu. Isso. Porque é interessante que o inimigo limita tudo. Né? Uhum. E da mesma forma que a gente tem a trindade, o hinduísmo também tem a trindade, que é Vishnu, Shiva e Vishnu, Shiva e Brahma, né? Shiva é aquela Então, deusa com vários braços, né? por incrível que pareça, é um deus, tá? É um Na deus. verdade, ele é meio sangue, ele é um semideus. É o ser Observando mais masculino. eu me lembro que eu já vi figuras, né? Mas é um corpo com traços femininos, Feminino. né? Isso. Para demonstrar o quanto eles são bonitos, né? E se o pastor olhar os próprios hindus, os homens são mais adornados que as mulheres, né? Aí a gente pega, por exemplo, os Sikhs, que é a mistura da religião hindu com a muçulmana. Por exemplo, a dança do ventre. Antigamente eram os homens que se vestiam e dançavam, né? Então tem suas peculiaridades. Lá na Índia, um homem anda de mão dada com o outro, senta no colo do outro. Então isso para eles é cultural, né? Então a trindade ali é Vishnu, Brahma e Krishna. Isso. O interessante dentro da trindade hindu é que Shiva, ele é o destruidor, né? Quando ele solta os cabelos e ele começa a dançar, ele destrói o universo. O próprio Ganesha, que é aquele com cabeça de elefante, uhum. Isso, era o filho dele que não permitiu que ele entrasse em casa porque não conhecia. E quando o Ganesha estava lutando com Deus Brahma, Shiva foi lá e cortou a cabeça de Ganesha. E aí, quando a Parvati chegou, que era a esposa dele, falou: olha, esse é teu filho. E aí, o primeiro ser que passou, ele foi lá e pôs a cabeça, no caso, o elefante, né? O príncipe dos elefantes. Né? É interessante como essas religiões têm sempre assim, elementos muito, muito míticos, né? A própria religião, ali, a antiga religião dos gregos, né? Também tem essas coisas de divindades que cortam a cabeça de outras, que se matam, morrem, depois dos pedaços surgem outras divindades. Ou seja, muito diferente daquilo que encontramos na Bíblia, né? Tanto em termos Desde a Mesopotâmia, né? Desde lá, exatamente. Mas ok, obrigado pela aula aí, né, de cultura, de experiência ali também, monástica, enfim. Mas eu quero saber agora como é que foi o seu ponto da virada, né? Como que você teve o seu primeiro contato com a... Assim, depois você voltou da Venezuela, até soube que você passou alguns dias, né, viajando pela América do Sul. Quer contar um pouquinho sobre isso, antes de passarmos aqui para o ponto da virada? Então, aí o que acontece? Pensaram de eu ir pelo Rio Boa Vista, mas eram 7 dias de barco. Aí ficou inviável, o custo muito alto, e o mais econômico, então, seria ir por fora, de ônibus, né? E aí eu passei por Chile, Equador, né? Uma coisa interessante, no ônibus, né, eu era o único vegetariano, tinha um motorista e uma outra pessoa que estava acostumado. Tirando essas 3 pessoas, todo o restante passou mal, porque a Colômbia tem mais de 1.600 curvas,
E não tem como a pessoa não ficar enjoada, né? Eu, como só não comia carne, acho que favoreceu muito. Mas por que é interessante? Uma das coisas que fez com que eu voltasse de lá é porque a minha mãe começou a brigar no templo, porque ela se converteu a uma igreja evangélica e ela entendeu, né, de acordo com a luz que ela recebeu, que não era de Deus isso, e que eu poderia perder minha salvação. E ela começou a pressionar o pessoal do templo e falar, olha, você vai ter que voltar. Ela ligava para lá? Não para lá porque era muito caro, mas ligava para o responsável no Brasil, né? Uhum. E eu estava vendendo incenso dentro dos ônibus, eu vendi incenso e eu fui arrecadando dinheiro até ter o dinheiro de volta para voltar. Então você respeitou a vontade da sua mãe? Respeitei. E foi até hoje eu tremo. Foi pela pressão dela que você retornou, então? Sim, eu até hoje respeito. E falo, se a minha mãe pegar algum problema de caráter meu, ainda hoje eu apanho, viu, pastor? Eu não escapo, não. E graças a Deus pela intervenção dela, né? Porque talvez você Sim. estivesse por lá até hoje, não sei, né? Sim. E o interessante, assim, que eu acabei voltando, e na época minha mãe morava em Curitiba, né? E como eu era muito confiante naquilo que eu seguia, ela me chamou para eu ir para a igreja dela, conhecer. Eu entrei na igreja pentecostal, assisti o culto, e veio 2 pastores. E eles vieram argumentar comigo, e um dos pontos fundamentais para mim era a alimentação. E eu fui batendo, a ponto assim, um dos pastores saiu, abandonou a fé. Eu acredito que eu tenha influenciado, porque eu era muito persuasivo e eu falava com muita autoridade. Eu realmente acreditava naquilo que eu seguia. Só que o outro pastor era mais experiente. E ele falou assim para mim, se a alma está num processo de evolução, por que as pessoas estão num processo de degradação? Isso foi um pensamento que gerou um grande conflito em mim. E eu comecei a observar coisas que eu não observava antes. Por exemplo, Deus, na pessoa de Krishna, tem uma consorte que chama Radha. Essa mulher ela era casada. E Deus, de uma certa forma, se envolvia com uma mulher casada. Adultério, então. Isso. Então, o próprio Santo Agostinho, né, assim como Paulo diz que mesmo que Moisés não tivesse recebido a lei escrita, como nós temos, o povo gentil mostra a lei escrita estampada em seus corações, acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, com isso ficou claro para mim que algo estava errado, entende? Não estou julgando ninguém, nem criticando, mas para mim, tanto que eu fiquei 4 meses só depois no tempo, né? No Brasil. E saí no Brasil, né? E aí acabei saindo tudo. Né? Então você voltou ao Brasil e ainda frequentou por um tempo o templo Hare Krishna. Isso. Mas isso. Pensando nessas contradições e outras coisas, certamente você acabou abandonando. Isso mesmo. Tá. Aí você tinha 20 quantos anos? 23, 4? 20, 22 e alguma coisa, né? Ah, bem jovem ainda, né? Mas então, e aí depois dessa percepção, né? Como foi o contato, então, com a Igreja Adventista? E uma vez que você conheceu a Igreja Adventista, o que mais lhe chamou a atenção nela? Porque, veja, assim como há muitas correntes, né? Com certeza, há muitas correntes aí nesse universo, né? Que envolve Hare Krishna, budismo, também há muitas correntes muçulmanas. No cristianismo não é diferente. Há muitas correntes cristãs, muitas igrejas, né? Milhares de igrejas. Como foi o contato seu com especificamente a Igreja Adventista e por que essa lhe pareceu assim uma igreja singular? Então, pastor, o que aconteceu? Eu, como tinha habilitação de moto, comprei uma moto, fui trabalhar de motoboy. Um dia sofri um acidente e entrei numa concessionária para poder comprar uma peça, né? Eu olhei a concessionária e falei, vou trabalhar aqui. Conclusão, 45 dias depois eu estava trabalhando como vendedor lá. Detalhe, eu estava com roupa de chuva, cara suja, mas virei vendedor lá naquela concessionária. Passou um tempo, não deu certo lá, fui para outra. Por que eu estou contando tudo isso? Porque eu comecei a namorar com uma moça que ela tinha, a fé dela era relacionada com religiões de matriz africana, e eu lembro que passei muita dificuldade, inclusive até dificuldade de comprar o próprio alimento, né, para a gente comer. E aí eu comecei a trabalhar numa outra concessionária, então eu matava a aula sexta em diante e entregar pizza à noite, para ter dinheiro para trabalhar durante a semana. Aí você já estava... Aí eu fui...
Isso, eu estava nessa concessionária, era vendedor de consórcio. Já estava cursando também a universidade nesse momento? Não, colegial, estava concluindo o ok. colegial. Concluindo o colegial. Isso. E aí o que foi interessante? Eu finalmente fui contratado como vendedor. E nessa concessionária. Pastor, hoje seriam uns 12 mil reais quanto eu tirava de salário. Né? Então, comissões. De uma pessoa que não tinha o que comer às vezes, então mudou muito. E um amigo meu que era japonês virou para mim e falou assim, cara, tá ganhando dinheiro, faz teu pé de meia. Descobri a roda, no mesmo dia fui atrás de um apartamento. Né? Comprei o apartamento e dei entrada sem ter o dinheiro da entrada, porque ganha muito, gasta muito. Mas eu confiava em Deus que Deus ia prover. Eu tinha 30 dias para conseguir. Quando eu cheguei no 29º dia, ainda sem o dinheiro da entrada, no dia seguinte ia compensar o cheque, eu conversei com Deus e falei, Senhor, se o Senhor me ajudar a vender a moto no período da manhã, eu pago minha promessa e vou numa igreja evangélica. Mas adianta, não me sinto bem lá. Tá, mas só uma curiosidade. Que Deus? Você não tinha ainda uma noção, né, do Deus da Bíblia, não, né? A sua mente ainda era Hare Krishna, de certa forma. Isso. Então, como é que foi isso? Você vai falar com Deus, mas qual Deus? O que você pensou? Na dúvida, acendi até vela, pastor. Então, assim, eu apelei para Deus, né, que eu ainda não conhecia, né, e falei que se fosse à tarde, eu ia num terreiro junto com essa namorada. Pastor, quando foi no dia seguinte, a minha moto não tinha nem placa. Entrou um cara na concessionária e falou assim, eu quero aquela moto. Eu vendi no período da manhã, num formato que eu tive que como por piso, luz, e também ainda tive uma motinha de menor valor. Conclusão, pastor, tive que pagar a promessa. E eu falei, olha, para a namorada, parte da promessa era te levar para a igreja. Quase me matou. Falou, como é que você põe? A tua promessa me põe no meio. Eu falei, porque tinha que ser difícil para conseguir, para dar certo, né? Bom, entrei na igreja, assisti o culto, pastor. Quando eu saí da igreja, eu olhei a placa da igreja, era a igreja do Parque Arariba, ou Araribá, né? Aqui na Zona Sul. E eu olhei lá, estava Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você nem tinha percebido que igreja era quando entrou? Não, eu entrei aleatoriamente. A primeira que você viu? Isso. E o mais interessante foi num sábado, né? E eu assisti o culto. E o que aconteceu, pastor? Paguei minha promessa. Estou zero com Deus. Então, passaram-se 4 anos. Terminei com aquela moça. E eu estava indo nessa concessionária. E eu comecei a conversar com Deus. Eu falei, Senhor, eu preciso buscar a Ti, porque eu sempre busquei. Né? Meu histórico de vida, eu sempre tive uma religião. E eu queria que o Senhor me arrumasse uma pessoa que não fosse nem melhor, nem pior que eu, mas que tivesse em busca. E foi numa sexta-feira, tinha a festa de fim de ano da concessionária que eu trabalhava. E tinha um restaurante nordestino, ali na Henrique Schalman, né? E aí falaram para mim, Leon, vamos lá, tudo. Eu falei, olha, eu estou chateado, estou triste. Mas insistiram tanto que eu acabei indo. Quando eu entrei no lugar, na Casa Nordestina, eu olhei assim, de longe. E eu falei para o meu amigo, cara, não sei te dizer como, mas eu vou me casar com aquela moça. Eu nunca tinha visto ela na vida, pastor. Aquele meu amigo conhecia ela. Ele falou assim, Leon, você casa com qualquer mulher aqui dentro, menos com ela. Era dia 22 de dezembro de 2003. E eu falei, antes do fim do ano que vem, eu estou casado com ela. Interessante, conheci ela, né? Ela morava totalmente diferente do meu caminho, mas eu falei que era caminho que eu dava uma carona para ela. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia, né? Quando eu entrei no carro e comecei a conversar com ela, ela falou para mim, olha, namora há 5 anos, tenho uma filha que mora com meus pais, estou há 16 anos afastada da igreja e estou voltando para a igreja. Eu perguntei, qual a igreja? Pastor, quando ela falou para mim que era a Igreja Adventista do Sétimo Dia... Ligou. Toda vez que eu falo isso, vem nitidamente a placa da Igreja do Parque Arariba. É impressionante, pastor. E aí eu falei assim, é a vontade de Deus, porque ninguém pode dizer que vai se casar com aquela pessoa por... Não é adivinhação, é providência de Deus. Deus se utilizou daquilo que eu conheci, entendeu, pastor? E eu lembro que ela foi viajar para Minas e ela deixou 2 presentes comigo.
Um foi o CD Porque é o Pai, e o outro foi o livro O Grande Conflito. No dia seguinte, ela me chamou para ir assistir o rebatismo da irmã e do marido dela. Só que eu, muito perdido, era muito atrapalhado, pastor. Eu cheguei na igreja de Pinheiros, sentei no banco, o pastor falou amém, eu falei amém, levantei e fui embora. Foi a segunda vez que eu fui para a igreja, né? Então, lá foi, de verdade, foi amor à primeira vista. Até queria aqui compartilhar, né? Essa aqui é a minha Bíblia. Uhum. A Bíblia de Thompson, anotada, né? Por mim mesmo. Anotada pelo Thompson e por você também. Isso. Ela já tem... Quer dizer, você estudou a fundo a Bíblia, né? Isso. O que aconteceu, pastor? Eu estava tão apaixonado por aquela moça que um dia eu fiquei olhando ela entrar e saí com o carro olhando ela entrar. Aí eu bati o carro. E o carro ficou 2 meses para consertar. Mas Deus se utiliza de coisas ruins para transformar em coisas boas. Nesse período eu comecei a ler O Grande Conflito. E eu lembro que eu dentro... É o que eu queria te perguntar agora, porque você ganhou dela O Grande Conflito. Esse livro do século XIX, de Ellen White, que é um clássico, né? Com certeza Sim. Ele deve ter causado uma revolução na sua mente de Hare Krishna. Conta como é que foi essa experiência aí. Então, assim, foi assustador, porque eu cheguei num ponto e eu falei assim, tudo que eu aprendi está errado. Né? Porque está totalmente diferente. Eu fui muito receptivo à mensagem adventista. Eu vi muita lógica, muita coerência. E eu lembro que dentro do ônibus, quando eu com o livro aberto, algumas pessoas olharam, esse livro é muito bom, lê mesmo. Hoje eu desconfio que até alguns nem tinham lido, mas por escutar falavam que era bom. E pastor, assim, eu tive alguns livros, né? O Livro dos Mártires, inclusive o da Casa Publicadora, O Boi que Guardava o Sábado. Quem não leu tem que ler, que livro maravilhoso. Né? E esse Grande Conflito, eu dentro do ônibus, às vezes eu dava risada, às vezes eu ficava com raiva, e muitas vezes eu chorei dentro do ônibus do que eu estava lendo. Né? Eu até escrevi para o pastor que John Wycliffe, a história dele assim, me impactou muito, né? E foi muito fascinante. E eu lembro que tinha uma canção dentro da igreja de Pinheiros, porque assim, eu trabalhava 2 sábados e folgava 2 sábados. E eu lembro que toda vez que eu ia lá, tocava uma música que é baseada em números 6, 24 a 27, que é a bênção antiga. E toda vez que eu via aquele hino, eu chorava. Não tinha uma vez que eu não chorava. Né? Então, às vezes, até quando eu não queria chorar, eu saía da igreja naquele momento para não chorar. Mas eu tenho certeza que era o Espírito Santo trabalhando na minha vida. E eu lembro que chegou uma hora que eu fiquei muito... Eu tive certeza que eu estava fazendo aquilo que era errado. E eu tomei uma decisão errada no meu trabalho. E teve um sábado que eu vendia no mês inteiro, eu vendi naquele sábado. Todo mundo falou, nossa, Leon, você vendeu demais. E apertaram minha mão e eu comecei a chorar. Porque eu entendi que não era plano de Deus aquilo, que era o inimigo me dando mais conforto, né? E na segunda-feira seguinte, né, eu aproveitei o erro que eu havia cometido no trabalho e eu pedi demissão. Né? Imagina, pastor, eu tinha acabado de casar. Inclusive, eu casei no dia 4 de dezembro de 2004, né? Um ano depois, como eu havia dito, né? Sim. Com a minha esposa. Cumpriu a palavra. E eu lembro assim, eu era recém-casado, estava desempregado, né? E eu participei do batismo da primavera. Né? Aí, logo em seguida, eu consegui um emprego em um outro banco, foi o primeiro banco que eu consegui. E eu lembro que estava tanto trânsito em São Paulo que eu não conseguia chegar em Pinheiros para ser batizado. Aí veio um irmão de moto, aí ele pegou a moto, eu larguei o carro no meio da marginal para um amigo meu pegar o carro e levar para a igreja. E aí eu me preparei para o batismo lá, né? Uma coisa que é interessante, logo de cara eu tive busca e apreensão do meu carro, meu apartamento foi para leilão e para melhorar a luz foi cortada por falta de pagamento. Poxa. E aí o que aconteceu, pastor? Eu recebi o salário, ou eu devolvia o dízimo, ou eu pagava a conta de luz. Eu falei assim, fiel no muito, fiel no pouco. E eu devolvi o dízimo.
E eu lembro que um irmão se compadeceu e ele pagou todas as minhas contas de luz. Em um mês seguinte, tudo que eu tinha de comissão do banco atrasado, eu fui tão abençoado que eu fui a primeira pessoa no meu segmento a ter um notebook da HP na época, que era algo top, né? E assim, pastor, o que eu posso dizer que foram tantos testemunhos, só para você ter uma ideia. Um irmão, eu era professor dos adolescentes, né? Na igreja? E aí alguém na igreja de Pinheiros, e aí bateram na porta, um irmão, né, chamou a minha esposa, veio minha filha mais velha, né, a minha enteada que é a Amanda, junto com a minha esposa, impactadas, né? E pediram para eu sair. Eu falei, não, estou passando a lição. Por favor, vem aqui, né? E eu, como sou muito obediente à esposa, saí. E quando o pastor não tinha como ele saber, eu estava devendo R$ 9.997 de condomínio. Ela falou, a minha esposa falou assim, olha, nem a minha esposa sabia disso. Tem um presente aqui que é de pai para filho. Quando eu abri, pastor, era um cheque de R$ 10.000. Olha só. Não tem outra explicação para não ser. E esse irmão falou, olha, é um presente de pai para filho. Então, isso é uma das coisas que me mostrou que quem nos sustenta é Deus. Presente do Pai Celestial, na verdade, né? Do Pai Celestial. Você me fez lembrar agora de uma história lá do pioneiro José Bates, né? Quando ele era um capitão de navio. Inclusive, a CPB lançou agora, mais recentemente, um livro sobre o capitão Bates. Vale muito a pena ler essas histórias, né, dos pioneiros. E ele era um capitão de navio muito rico, mas ele doou tudo que tinha praticamente para a obra de Deus, para publicar folhetos, livros, para pregar o evangelho. E chegou um momento que o famoso capitão Bates não tinha nem dinheiro para comprar mais farinha. A esposa chorou, ficou triste, ficou, né, perturbada com essa situação. E ele foi para a cidade para ver se poderia conseguir comprar alguma coisa com as pouquíssimas moedas que ele tinha, né? E ele resolveu ir ao correio, porque ele teve a impressão de que tinha alguma coisa para ele no correio, alguma encomenda. E ele fala ainda pro responsável lá, olha, eu creio que tem algo para mim aí, só que eu não tenho com o que pagar, se for uma encomenda. Mas eu creio que dentro da encomenda tem alguma coisa que eu posso usar para pagar. Aí o responsável entregou e era realmente uma doação com valor exato para que ele pudesse fazer ali uma compra. Ele chega em casa então com alguns tambores de farinha, com a comida, e eles louvam a Deus pela misericórdia, pela bondade, pelo cuidado de Deus. E você passou por isso também, né? O cuidado de Deus para com aqueles que são fiéis. Isso é muito bonito. Mais do que o milagre, é muito feliz você saber que para Deus você é importante, né? Infelizmente, às vezes a gente se esquece disso, esquece que o fardo do Senhor Jesus é leve e suave, e a gente acaba tentando por todos os métodos. E foi o que aconteceu comigo. Enquanto eu tentei resolver, estava cada vez pior, né? Quando eu cheguei para o Senhor Jesus e disse, olha, não tenho mais o que fazer, ele resolveu de uma forma tão rápido que, olha, só por Deus, o pastor não tem ideia. Irmão Leon, deixa eu aproveitar o seu conhecimento, né, da cultura Hare Krishna, hindu, japonesa também. Japonesa, né? Traça alguns, brevemente também, porque não dá para a gente ter uma aula aqui disso, Sim. né? Mas assim, brevemente, traça alguns paralelos, contrastes entre essa cultura orientalista, espiritualista, sim, e a cosmovisão adventista que você aprendeu. Aliás, fica aqui mais um convite, né, para os irmãos adventistas. Olha, nunca deixem de espalhar literatura, né, da igreja, literatura cristã, porque a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer, como vai frutificar isso. O irmão Leon é uma prova viva de que a mensagem de publicações, a obra de publicações é importante, né? O livro Grande Conflito foi determinante para a experiência dele com Deus e para a vinda dele para a igreja adventista. E diretores de comunicação, sempre a fachada da igreja, né, a identificação, a placa ali, bem colocada, bonitinha, nos padrões corretos, né? Porque veja só, como foi importante para o irmão Leon, né? Ele viu lá, anos antes, a placa da igreja e anos depois o nome, né? Então, isso é importante também, a apresentação visual dos nossos templos. E parabéns aí aos irmãos da comunicação nas igrejas, né? Porque esse ministério é muito importante também. Então, irmão Leon, fala pra gente aí, faça aí um contraste, né?
entre aquela cosmovisão que você tinha, aqueles ensinamentos e o que você aprendeu depois no Adventismo, a mensagem adventista? Pastor, não sei se o senhor está vendo aqui essa carteirinha. Sim, comportor. Eu peguei tanto amor que assim, eu fui quase à falência. Comportor são aqueles missionários adventistas que vendem, distribuem a literatura adventista, né, de porta em porta, ou nas empresas. Então você também foi um comportor, irmão? Isso. Basta dizer que eu tinha tanta paixão, pastor, que quando eu saí de um dos bancos, eu peguei o dinheiro da minha rescisão e comprei a coleção completa de Ellen White, entendeu? Eu cheguei com o carro que arrastando no chão de tanto peso que tinha. Mas o pastor pediu para eu fazer uma relação paralelo, né? Basicamente, assim, no hinduísmo, o ser humano é baseado por castas, né? Essas castas são os brahmanes, que representam a cabeça da sociedade. Os vaixas, que são, né, os guerreiros, né, os braços da sociedade. Os kshatriyas seriam a parte que organiza e os shudras a parte operária, a parte servo, a parte escravo. Na Índia, isso representaria 96% a shudra. Por que é importante isso? Porque se você nasceu numa casta, você não consegue mudar. Então, eu que já tinha um olhar inferior para mim, eu entendia que eu era incapaz de ser qualquer coisa. Porque eu sempre fui aquele aluno que levantava a mão porque tinha dificuldade de entender, né? Até hoje, às vezes, eu falo, olha, desenha para mim que eu não entendi. E quando eu conheci, né? Outro ponto também, de todas essas religiões espiritualistas, é a veneração dos antepassados, né? Então, as pessoas que já morreram, elas têm alguma influência e podem nos ajudar, né? Basicamente, isso envolve todas as religiões. Já quando o meu relacionamento com a igreja, com a Bíblia, em especial com a igreja adventista, mostrou que não. Eu lembro que eu comecei a escutar jovens lá falando, eu falava assim, como é que pode esse jovem com 13, 14 anos sabe mais de Deus do que eu, que já estou com 20 e poucos anos? Não faz sentido, né? Isso foi fazendo com que eu me apaixonasse, que eu fosse lendo cada vez mais e sem perceber, assim, uma coisa que eu noto, que quando eu vou falar de Deus, eu percebo que o Espírito Santo ele me enche e capacita a dizer aquilo que é certo. E quando eu não estou voltado para as coisas de Deus, eu percebo que a minha cabeça é como uma página, uma folha em branco. Então, assim, isso me ajudou a entender o apóstolo João, que era conhecido como filho do trovão. Quando ele estava perto de Jesus, era o apóstolo do amor, né? Então, hoje, eu entendo o seguinte, que eu, por mim só, eu sou ignorante, mas que Deus, ele capacita os seus filhos e desenvolve os seus talentos, né? E depois que eu conheci a igreja, eu percebo assim que Deus tem desenvolvido uma série de coisas. Inclusive, eu citei que uma das formações que eu estou concluindo é filosofia. Eu lembro que um jovem da minha igreja, ele começou a estudar filosofia e saiu da igreja. E quando eu falei para minha mãe que ia estudar filosofia, ela falou que eu ia apostatar, que eu ia abandonar a fé. E eu vou te falar que justamente pelo contrário. Se eu era apaixonado pela Bíblia, hoje eu sou muito mais. Por isso que eu sempre brinco. Hoje eu amo o Senhor Jesus mais do que ontem. E amanhã eu vou amar Ele mais do que hoje, entendeu? Amém. Quando você vai com um fundamento bem estabelecido para uma universidade ou para uma pós-graduação, um mestrado, você aproveita aquilo de bom que há lá e até converte isso para missão, né? Eu fiz recentemente e completei uma pós-graduação em biologia molecular e olha, eu estou trazendo tudo isso, todo esse conhecimento para o criacionismo, para as minhas palestras, para a minha missão, para as produções que a gente faz. Então, o importante é o foco, a comunhão com Deus e a base, né? Você ter uma boa base espiritual, uma boa base. Eu, inclusive, quero convidar você que está nos assistindo, na próxima sexta-feira, que vai ser o dia, deixa eu conferir aqui, nós estamos gravando esse vídeo aqui numa terça-feira, hoje é terça, né? Isso. Dia 22. Então, na sexta-feira, nós teremos uma live, eu convidei 3 doutores
alguns são professores, os três são professores universitários, passaram pela universidade, são acadêmicos, né? E os três são missionários, pessoas de Deus, três adventistas fiéis à igreja, a Jesus, sobretudo. Então, nós vamos conversar sobre isso, irmão Leão. Como ser fiel no campus secular e como aproveitar esse conhecimento para a obra de Deus também. Então, você foi para lá com essa bagagem e com certeza vai trazer muita coisa, vai dispensar aquilo que é dispensável, né? Mas vai trazer uma mente mais afiada para servir a Deus. Então fica aí o desafio para os jovens universitários, né? Preparem-se antes para enfrentar esse mundo, abrir mais o conhecimento, a mente, mas tendo sempre a Bíblia como a sua baliza, como sua base, né? para tudo mais. Irmão Leon, como Hare Krishna, você sempre valorizou a questão da saúde, do estilo de vida saudável, do vegetarianismo, né? Como foi parar em uma indústria de alimentos saudáveis como a Superbom, que também valoriza a vida saudável? Olha, interessante, né, essa ponte aí, né? E outra coisa, você me disse também que quando teve contato com outras igrejas que não davam valor para essa mensagem, né? Isso aí, de alguma forma, deve ter frustrado você. Mas quando você encontrou a igreja adventista, que dá grande valor para essa mensagem de saúde, como é que foi isso para você, que já tinha uma vivência disso lá no passado, apesar da sua luta com o cigarro, né? Mas você era vegetariano, você entendia que é importante cuidar da saúde física. Como foi esse contato aí com a igreja, que dá valor para isso, e depois trabalhar numa empresa que igualmente promove isso? Então, pastor, a princípio, assim, foi algo, como que eu posso dizer, emocionante, porque a gente fala de uma igreja que se preocupa com a saúde intelectual. E eu digo isso assim, eu conheci membros da igreja adventista muito pobres, mas honestamente falando, a maioria das vezes eu tive uma impressão de que eles eram muito mais intelectuais, tinham muito mais conhecimento do que eu. E eu falei assim, que igreja é essa que as pessoas mais simples, mesmo as mais simples, sabem falar de coisas que eu nunca imaginei na vida, né? E principalmente relacionada à saúde, relacionada à boa alimentação, quando nós dizemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Ninguém tem essa mensagem, né? E é muito importante, porque se você não tem uma casa limpa, se você não tem uma mente saudável, como que Deus vai poder atuar na sua vida, né? Pastor, uma das experiências que eu tive foi tirar o refrigerante da minha vida. Eu diminui 10 quilos do meu peso, só em tirar o refrigerante. Vai cortar, né? O açúcar aí, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Quando eu falei assim, eu vou trabalhar, e 2 semanas eu estava na Superbom, eu coloquei o seguinte, que a minha meta era colocar Superbom em todo lugar. E foi o que eu fiz. Assim, para o senhor ter uma ideia, eu tinha açougue, que tinha lá a parte deles lá de carne, mas tinha a nossa parte lá vegetal também, entendeu? Então, eu tenho para mim, quando eu pego uma embalagem de um produto Superbom e vejo lá uma indústria adventista a serviço da sua saúde, para mim isso tem um valor maravilhoso, sabe? É uma preocupação muito grande. Uma igreja que se preocupa com aquilo que você come. Não é à toa que o ditado diz que você é o que come, né? E isso é muito impactante. E para mim, de verdade, eu estou lá porque eu entendo que Deus me colocou lá. E o tempo que eu puder servir a Deus lá, eu vou servir. De verdade, o meu sonho do que depender de mim é nunca sair da obra, porque eu quero servir o meu próximo, sabe? Eu vou te falar assim, de verdade, eu respiro o projeto, eu respiro a igreja. A minha vida é a igreja, sabe? De verdade, eu não sou nada sem Jesus. E se tem uma coisa que eu tenho um amor, sabe? É um privilégio. Para quem estuda o próprio livro O Grande Conflito, saber que você tem a riqueza da palavra de Deus, da Bíblia, né? A própria senhora Ellen White, antes de morrer, ela disse que, irmãos, eu vos recomendo este livro, se referindo à Bíblia. É um privilégio. Eu percebo que muitos de nós estamos deixando de lado isso. Irmãos, não perca essa oportunidade de devorar este livro maravilhoso. E uma coisa que é interessante dentro da igreja adventista, eu muitas vezes eu vejo pessoas muito jovens falando de temas muito conhecidos e que eu tento deduzir o que eles vão falar,
E eu sempre erro, pastor. Os nossos jovens sempre trazem algo novo. Isso porque é o mesmo espírito que está inspirando as pessoas no púlpito a falar coisas que a sua igreja precisa. Uhum. Olha, vocês que estão assistindo, né? Você que está assistindo, a importância de um testemunho desse, entre outras muitas coisas, é fazer com que nós percebamos o tesouro que nós temos. Primeiramente, com a palavra de Deus. Segundo, os escritos de Ellen White. E essa cultura adventista, né? Essa filosofia adventista de vida, que não pode ser perdida, nossa identidade adventista. Tanto o Leon quanto eu, que viemos para a igreja já jovens, não tivemos o privilégio de, na infância, como os nossos filhos estão tendo, né? Conhecer essa mensagem, estudá-la desde cedo na escola sabatina, desde bebê, ter contato com as pregações, com o ensino. Nós que viemos depois, talvez consigamos avaliar avaliar melhor a riqueza que é essa visão de mundo, né? Esse tesouro. E por isso que a gente fica às vezes até um pouco chateado com pessoas que não dão valor para isso, né? Para a mensagem de saúde, para a riqueza que são as nossas publicações, né? E às vezes comparam isso com qualquer coisa e acham que isso não é, que é algo comum. Não é. Isso traz um tremendo impacto para a nossa vida. Isso mudou a minha vida, mudou a vida do Leon e está mudando a vida de muitas pessoas. Não importa a corrente que elas seguiam, mas quando elas comparam, elas veem o tesouro maravilhoso. E Leon, para a gente encerrar, você falou que a sua baixa autoestima com Jesus, ela foi bem trabalhada, está melhorando essa situação, né? Como é que está agora, hein? Como é que Jesus trabalhou isso com você, meu amigo, meu irmão? Então, eu sempre me enxerguei como uma pessoa sem conhecimento. De uma casta Mas inferior. eu percebo, justo, isso mesmo, muito bom, pastor. Mas eu percebo que eu, nos lugares que eu vou, eu sempre estou no lugar certo e na hora certa. E eu percebo que Deus tem exaltado, Deus tem trabalhado isso em mim. Amém. E isso é bom porque, entenda, muitas pessoas falam assim, olha, eu vou para a igreja e eu estou fazendo um favor para Deus. Não. Quando eu vejo, às vezes, as pessoas sendo chamadas para pregar na igreja e elas evitando, é um privilégio poder pregar. É um privilégio você ter que estudar para poder passar uma lição da escola sabatina. Isso só vai fortalecer tua fé, só vai enriquecer o teu conhecimento rumo ao caminho estreito que nós sabemos que existe. Só que esse caminho é trabalhoso. Infelizmente, assim, o que eu percebo é que a gente tem se conformado no conforto e a gente tem deixado algumas coisas de lado. Por desculpa, eu lembro, olha, a gente tem um projeto lá em São Lourenço da Serra que é chamado Projeto Fazenda Vitória. E no primeiro sábado de pandemia, eu fiquei na cama, porque a igreja não ia abrir, né? Falaram que não era para abrir. E quando deu 10 horas da manhã, eu ainda estava na cama. E eu falei assim, que tipo de religião eu estou vivendo? Eu estou tirando férias de Deus? Pastor, o que eu fiz? Eu liguei o forno e fui fazer pão. E eu fiz pão no sábado, e eu peguei para cada família da nossa igreja e fui pessoalmente entregar o pão para cada família, e de fora eu fiz uma oração com cada pessoa. Bonito. Sabe, hoje o Senhor Jesus, ele chama uma igreja que está pronta a comer e a conviver. O mundo faz isso, sabe? As pessoas, quando vão usar drogas, a gente percebe que a pessoa usa droga com ela, né? Coisas ruins eles fazem juntos. Agora nós temos uma verdade única, uma verdade que se refere a algo eterno. E como a gente tem levado a verdade, né? Chovendo numa molhada, a gente tem levado essa verdade como se fosse mentira. Quem quer se envolver na missão sempre encontrará algo para ser feito, né? É só pedir para Deus, me mostra o que fazer, com certeza ele vai mostrar, porque a seara é grande e precisa de trabalhadores. Uhum. E eu falo assim, o fato da gente respeitar a individualidade de cada um, esse projeto ele tem como base servir as pessoas, tirar as pessoas do estado de vulnerabilidade. A gente tem pessoas de diferentes religiões, inclusive matriz africanas, que abandonaram a fé do que eles seguiam e se batizaram na igreja. O último batismo foram 11 pessoas, pastor, sendo 2 ex-pastores. Então, a gente percebe
E por que eles estão lá? Mérito de alguém? Não, mérito de Deus, unicamente. É como a Bíblia diz que Jesus ele diz que tem outras ovelhas em outro aprisco, e que eles vão ouvir a voz do bom pastor e vão para lá. Exato. E por isso que nós, como igreja, a gente precisa estar pronto para receber essas pessoas. Exatamente. Sem julgar, sem criticar. Acolher e permitir que o Espírito Santo faça o trabalho de transformação, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou Alexandre Lyon de tal maneira que deu seu único filho para que ele tivesse a vida eterna. Como não ter uma boa autoestima sabendo que Deus veio aqui e morreu por nós e que, se fosse preciso, morreria por nós mesmos, né? Por você e por mim apenas, caso fôssemos os únicos carentes dessa salvação, dessa redenção. Então, que bom que você encontrou um Deus maravilhoso, que bom que você encontrou um Deus que veio ao mundo morrer por você, lhe deu uma nova oportunidade e tem usado você como instrumento. Irmão Alexandre, muito obrigado aí por seu tempo, por sua dedicação, por essa linda história, esse testemunho maravilhoso. Fez muito bem para mim, pode ter certeza. Fui alimentado por sua história e espero que você que está nos assistindo também tenha sido muito abençoado por essa história de conversão, por essa vida transformada, por esse irmão que está fazendo por outros aquilo que Deus fez por ele também. Irmão Lyon, que Deus abençoe grandemente sua família, seu trabalho, né? Sua missão ali como obreiro na Superbom e também a sua missão como evangelista voluntário. Que Deus lhe dê muitos frutos desse trabalho, tá bem? Grande abraço para você que nos assistiu também, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.